Olá, sejam muito bem-vindos ao videocast Mente Aberta do Basti Laboratórios. Aqui a gente fala sobre a importância da nossa saúde mental. Eu sou a Vivi Oliveira e nesse episódio a gente vai falar quem cuida do cuidador. Pois é, quem cuida também precisa ser cuidado. Noites mal dormidas, estresse e medo são algumas das possíveis queixas de quem cuida. Na pandemia, o cenário se agravou. Uma pesquisa global da Embrace Cares, envolvendo 755 cuidadores não remunerados no Brasil, mostrou que em 2020, os brasileiros passaram 25,1 horas por semana prestando cuidados, quase 2 horas a mais do que a média do restante do mundo. E nesse episódio, a gente conta aqui com a doutora Stephanie Toscano, gerente médica do Axê, psiquiatra, e o doutor Marco Abud, psiquiatra formado pela USP. Sejam muito bem-vindos, doutora. Muito obrigada pelo convite para falar de um tema tão relevante. Doutor, seja muito bem-vindo. Eu agradeço também o convite. Maravilha. Doutora, para começar, eu queria que a senhora explicasse para a gente quais são os sinais de alerta em relação à saúde do cuidador. Inicialmente, eu queria destacar que a gente tem duas categorias aí que a gente pode dividir os cuidadores, né? Que são os cuidadores formais, pagos para a função, contratados para serem cuidadores, e os cuidadores informais, né? Que frequentemente são familiares do indivíduo que necessita de cuidados e que habitualmente não são remunerados para exercer essa atividade. Pesquisas mostram de forma consistente que o cuidado familiar informal é muitas vezes um papel com consequências negativas na saúde, não só física, mas também emocional dos cuidadores. Isso porque os cuidadores, às vezes, devem prestar cuidados que excedem, né, que ultrapassam os seus recursos ou a sua capacidade pessoal. E por isso, eles correm um risco maior de problemas, né, de bem-estar, desafios financeiros, consequências psicológicas, como sobrecarga, ansiedade, depressão, angústia. A gente tem evidências crescentes de que a sobrecarga subjetiva do cuidador é um importante determinante de ansiedade clinicamente significativa em cuidadores familiares. O que é isso, né? Ou seja, a sobrecarga subjetiva do cuidador, a sobrecarga reportada aí pelo cuidador, notada por ele, é um importante fator de risco para a ansiedade nesses cuidadores informais, não remunerados, né? Ou que não foram designados, ali, contratados para exercer esses cuidados. Vários estudos relatam consistentemente, então, de forma consistente, a gente tem esse relato de estudos de que cuidadores informais têm um risco aumentado de sofrer problemas, transtornos psiquiátricos. Doutor, e como que o papel do cuidador ele pode impactar, então, a vida e o bem-estar dessas pessoas, né? E eu gostaria que o senhor explicasse para a gente quais são as consequências físicas e emocionais de assumir esse papel. A ideia, como a doutora falou, realmente é ter você cuidar de alguém, né? Eu falava isso na minha experiência clínica com os pacientes mesmo, né? Que assim, não existe nada que exige mais energia mental do ser humano do que você cuidar de outra pessoa. Aliás, de você ter interações sociais seguidas, né? Quem trabalha com atendimento ao público sabe muito bem disso, né? Não existe nada que exija mais energia mental do que você ter que interagir com alguém, cuidar com alguém, ainda mais alguém com quem você tem vínculos emocionais e alguém que está doente, cuja responsabilidade é sua, né? Então, isso é que o termo burnout, né? Um termo que foi, basicamente, um termo da medicina do trabalho, né? A gente nem usaria, mas a gente poderia colocar que, se a gente considerar que nosso cérebro, ele é um órgão como qualquer outro, e que você cuidar de alguém é a atividade, ou interagir socialmente, a atividade que mais necessita de energia mental, se você não tem um equilíbrio em relação a um descanso, você vai invariavelmente entrar em um quadro que a gente pode chamar assim genericamente de uma síndrome do estresse do cuidador, que seria como se fosse um burnout, muito mais exigente do ponto de vista cognitivo cuidar de alguém, por exemplo, e interagir do que você fazer, por exemplo, não que não seja exigente também, né? Porque fazer cálculos matemáticos que é exigente também. Então, assim, é uma exigência cognitiva e física brutal, além de que normalmente quando é algo que não remunerado, tem uma questão emocional também, né? E então isso assim, na minha experiência clínica, né, o quadro ou papel mais associado a sintomas relativos à estafa.
né? E a estafa seria como se fosse ali um burnout. E em geral, a gente percebe isso com sintomas cognitivos. Cognitivos o quê? A gente não consegue pensar muito bem, né? Então, raciocinar, fazer, né, esse controle de impulsos fica difícil, a gente fica irritado, a gente começa a sentir que a cabeça está meio travando, né? Entre aspas, a gente já não aguenta mais a outra pessoa e se culpa por conta disso, né? Começa a ter problemas de sono, problemas relacionados a não conseguir relaxar e começou a não dormir, resumindo, ou ter problemas para acordar frequentemente à noite, problemas de apetite, problemas para conseguir organizar o pensamento, isso quer dizer o quê? Tem que parar. Por quê? Porque senão você está fazendo, você não está sendo um mau cuidador. Você está só fazendo com que a outra pessoa que vai vir depois vai ter que cuidar de duas pessoas, né? Então, não é uma coisa que de fato você está fazendo mal para a pessoa. Existe ainda essa cultura, né? Que se eu pedir ajuda ou não estiver lá, eu sou uma filha, ou uma mãe, ou alguém ruim. Não, não é verdade. Você vai ser simplesmente alguém que vai estar dando menos, vai ter menos uma pessoa para ser cuidada, né? E isso também se aplica aos profissionais de saúde, porque está tendo, enfim, um burnout também dos profissionais. Sim, né? eles estão ali no dia a dia deles fazendo isso, né? De uma forma profissional, né? Além de tudo. Sim, Perfeito. Doutora, o doutor falou em relação aos sinais de alerta. Quais outros sinais são que demonstram essa questão da exaustão emocional que a senhora poderia falar para nós? Como a gente falou anteriormente, né, os cuidadores podem estar sob risco de sofrerem sintomas de ansiedade, depressão, e muitas vezes eles não identificam, né, essas condições. Então, eu vou falar algumas manifestações de cada uma delas que devem servir de sinais de alerta para o cuidador procurar ajuda caso ele apresente essas manifestações. Falando primeiro da ansiedade. A ansiedade é basicamente antecipação de ameaça futura. Eu costumo dizer aí, na minha prática também, que é o e se. E se acontecer tal coisa? E se eu fizer tal coisa? E se eu falar tal coisa? É o e se, né? A pessoa fica com ansiedade, ela se sente habitualmente tensa, preocupada por muito tempo ao longo do dia, na maior parte dos dias. E isso pode trazer diversos prejuízos em diferentes áreas de sua vida. A ansiedade, ela pode interferir com deveres, inclusive, do cuidador, coisas que ele precisa fazer para o indivíduo que ele está sendo cuidado, e isso pode impactar negativamente os resultados, né, desses cuidados. Os transtornos de ansiedade parecem ser aí os mais prevalentes em cuidadores informais. Sobre episódio depressivo, a gente destacou em alguns outros videocasts, mas eu queria destacar neste aqui também, que o episódio depressivo se caracteriza aí pela presença de 2 semanas ou mais de manifestações como um humor deprimido, então se sentir triste, sem esperança, achando que nada vai melhorar, diminuição ou perda, né, do prazer em atividades todas, ou quase todas as atividades que a pessoa gostava, que ela fazia, alteração do apetite do peso, né, alteração do sono, alteração, agitação ou lentificação, olha, eu tô mais agitada, as outras pessoas estão percebendo que eu tô mais lentificada, que eu tô mais devagarinho, assim. Fadiga, perda de energia, sentimento de culpa excessiva, né? De que é inútil, eu sou inútil, eu não dou conta. Como o doutor falou, é uma coisa que pode acontecer ali com cuidadores. Dificuldade de pensar, de se concentrar, pensamento de morte, né? E essas manifestações, elas causam sofrimento, causam prejuízo e podem também trazer prejuízos, assim como nos quadros de ansiedade, ao indivíduo que recebe esses cuidados, né? Doutor, há estratégias disponíveis para cuidar do cuidador, né? Como que nós, como comunidade, podemos apoiar, né, esse cuidador? Primeiro, talvez, é uma coisa que eu vejo realmente na minha prática clínica, que é digamos, um conceito, né? De que você pedir ajuda ou ter outras pessoas para ajudar, isso é um sinal de que você não está se importando com a pessoa ou que você não está prestando o devido cuidado, que você deveria assumir totalmente a responsabilidade. Isso simplesmente não é verdade e não é nenhuma estratégia muito inteligente de você cuidar de ninguém. Então, primeiro, pedir ajuda é algo que é importante e você cuidar, você se identificar e cuidar de você, você está ajudando outra pessoa.
né? Não é algo que é... Porque muita gente coloca isso como um egoísmo, né? E isso, de fato, a gente vê. Muitas pessoas, às vezes, ali, e a dinâmica familiar, muitas vezes, exige isso, né? Falando, então, eu trabalho, você vai ficar cuidando só da pessoa. Não é inteligente, isso não dá para fazer, né? Então, assim, a pessoa, ela precisa ter momentos em que ela tem o espaço dela sem que seja nessa função e dividir essa função com outra pessoa. E, obviamente, a melhor forma da gente cuidar de outra pessoa é a gente estando também sendo cuidado. A gente vive assim, né? Senão a gente não sobreviveria como espécie. Então, você ter momentos para você em relação tanto a poder ter, por exemplo, momentos de tratamento, de terapia, ou momentos onde você faz coisas que não tenham nada a ver com a sua função de cuidador, né? Então, porque nós temos, né, a ideia de termos vários papéis na vida. Então, saber que fazer isso, e às vezes não, uma grande parte das vezes vai ser algo que infelizmente as outras pessoas não vão se voluntariar a fazer. Então, você vai ter que ter essa ideia de que isso é bom para você, para o outro, e colocar um limite no sentido de que, olha, eu até aqui vou, isso aqui eu preciso, e isso eu digo até em famílias onde tem irmãos e dinâmicas familiares difíceis, que pedir ajuda e ter essa divisão de papéis, isso é bom para todo mundo, na verdade, né? Então, e reconhecer, claro, os sinais de alerta também, que sempre sono e apetite são alguns sinais, a dificuldade em parar de se preocupar é um sinal também, e a questão né, você perdeu o prazer, as coisas ficaram sem graça, sem sentido, sem colorido em coisas que você gostava, isso nunca é um bom sinal. Isso sempre é algo que precisa de um olhar aí melhor. Doutora, na verdade, uma curiosidade, né? A gente fala que hoje tem uma pressão, por exemplo, na maternidade, né? As mulheres, elas acabam tendo que cuidar mais dos seus filhos, enfim, da casa, ela acaba sendo uma cuidadora. E no mercado também, a gente percebe que há mais mulheres também trabalhando, assim, como cuidadoras, né? Que dica que o senhor dá, então, especificamente para elas, assim? Existe algum dado específico para as mulheres que a gente possa trazer aqui? Olha, ser mulher não é fácil, eu não sei, eu estou dizendo isso, não sou mulher e eu agradeço a Deus que não tenha me feito isso, mas não como uma forma assim, porque de fato não é fácil mesmo, né? Então as mulheres, elas têm, tirando quadros que são eminentemente com uma herdabilidade, uma parte neurobiológica muito forte, os outros todos são mais prevalentes nas mulheres no período em que, entre a primeira menstruação e a menopausa. Por uma questão de flutuação hormonal, principalmente, que é algo que, enfim, é a principal causa, mas também tem outros fatores envolvidos. Bom, a mãe, ela vai cuidar do filho e tem um papel diferente do pai, mas não que seja fácil também, né? A ideia é que a mulher, ela vai estar em risco maior, não tem como, e ela vai, claro, né, ter que também, no sentido, isso não é um sinal, na minha opinião, de fraqueza, pelo contrário, é mais um desafio que ela tem que lidar, que nós não temos, né? E a ideia é que, claro, uma mãe não vai poder deixar de cuidar do filho nos primeiros momentos, e vamos dividir na medida do possível, mas ela também está atenta nos sinais dela, né? Então, eu digo até, por exemplo, no pós-parto. Pós-parto é um período onde a saúde da mulher está em maior risco em relação à vida inteira. Aliás, toda vez que tem oscilações hormonais, para mais, para menos, a oscilação ela é um risco, né? E também quem está em volta saber disso e estar atento no sentido de que, olha, não é fácil, não vai ser fácil, tá? Mas assim, se não é fácil nós sobrevivemos, é porque nós somos tão frágeis também. Então, a questão é você, as pessoas ao redor também estarem atentos a esses sinais e saber que há um risco relacionado a oscilações hormonais. Então, tudo sempre vai piorar na TPM, sim, vai, mas às vezes as coisas também ficam ruins fora da TPM. E esse é o momento onde é importante falar. Via de regra, as mulheres, elas são mais verbais que os homens, não quer dizer que sempre sejam assim. Então, elas tendem a verbalizar isso de forma mais clara, só que muitas vezes isso é considerado como algo que faz parte do papel da mulher e assim... Vai num pacote ali, né, na cabeça das pessoas. A ideia é que é difícil, mas assim, você tendo esses sinais, que são basicamente sinais muito próximos, eles se manifestam... Quais são eles, doutor? Sinais relacionados. Bom, não consegue parar de se preocupar. Então, se preocupar é uma coisa que é boa. Então, a ansiedade é bom porque a gente antecipa ameaças incertas. Mas, se você não consegue parar de se preocupar e você está começando a evitar coisas que você gostaria de fazer por conta disso, é um sinal.
né? Então, eu digo que o estresse é uma reação, a ansiedade é uma antecipação, mas uma ansiedade patológica é um hábito de evitação, né? Então, isso é um sinal que, de fato, você está evitando coisas que seriam importantes por conta disso. E a questão da depressão, né, tem vários fatores, mas assim, não existe depressão sem 2 fatores, que no fundo é um só, que é o quê? Que é você perder uma queda persistente do humor e do interesse e do prazer. Para a gente ter o resto, tem que ter isso. Então, assim, e na verdade tudo eu coloco que é a mesma coisa, porque uma definição que eu gosto de humor é igual a sensibilidade ao prazer, energia física e energia mental. Se tem essa queda duradoura, na maioria dos dias, por mais do que 2 semanas, independentemente do tsunami que ocorreu na sua vida, algo está acontecendo e algo precisa ser visto, né? Ninguém adoece por excesso de sofrimento, a gente adoece por falta de prazer. Isso é uma frase também que eu lembro de alguém que falou isso na residência, não lembro quem foi, mas... Marcou. Então, você não conseguir parar de se preocupar, você começar a evitar coisas que você gostaria de fazer por conta disso. E você ter uma perda de prazer, e uma perda de prazer não só no presente, uma perda de prazer no futuro. Ou seja, você não conseguir ter a sensação de que isso vai uma hora passar. E isso, na maioria dos dias, por mais do que 2 semanas, isso sempre precisa ser visto. Achei ótimo porque vocês dois passaram o mesmo dado, né? Essa questão das 2 semanas, ela é um alertinho ali para todo mundo, né? Doutora, falando de futuro, né? Como então a gente pode pensar nessa questão da sobrecarga e o futuro desse cuidador? O que você traz para a gente finalizar? Acho interessante a gente falar da perspectiva aí sobre os cuidadores, a sobrecarga do cuidador para os próximos anos. Por quê? Porque devido ao aumento da expectativa de vida, há essa possibilidade de aumentar quadros que causem dependência, né? E cuidadores familiares, a perspectiva é que eles continuem a ser a principal fonte de cuidados para muitas pessoas, tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento, né? E como resultado, a sobrecarga do cuidador vai continuar a ser um problema significativo de saúde pública por muitos anos ainda, afetando a qualidade de vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Logo, é necessário que a gente olhe cada vez mais para essa população dos cuidadores, com mais atenção, com mais cuidado, pensando em formas de ajudar a reduzir o sofrimento e a sobrecarga deles. Maravilha. Aproveitando agora para agradecer vocês dois por esse papo nesse episódio. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Queria deixar a mensagem, né? Se você é um Por cuidador, favor. está enfrentando as situações que a gente falou hoje, eu, o doutor aqui, procure um profissional de saúde. Porque é preciso estar bem para cuidar bem. É isso, procurar ajuda. E o seu doutor? E eu também, né? Nessa Mensagens mesma finais linha, são interessantíssimas. cuidadores de pessoas que têm quadros, por exemplo, depressivos, no sentido, no início do tratamento. Por quê? Às vezes, no início, a pessoa vai precisar de uma ajuda, não que ela vá precisar sempre. Mas, assim, o cuidador não é o médico, ele não é o psicólogo. Quem trata somos nós, né? Não são você, né? Então, santo de casa não faz milagre, nem a gente também não trata do parente ou não deve tratar. Então, assim, não é sua responsabilidade tratar a pessoa. Você está lá para caminhar ao lado, né? Então, você precisa de um tratamento junto e essa é a nossa função, para isso que nós trabalhamos, né? É importante deixar isso bem claro. Maravilha, muito obrigada. Agradeço também você aí de casa que nos acompanhou. Fique por dentro nas nossas redes sociais sobre os próximos episódios e a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.